Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa. Espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, caiu aqui de paraquedas, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Como vê, eu estou a caminho do meu 100k. Por favor, você que ainda não é inscrito ou não é inscrita, se inscreva para me ajudar a atingir a esta meta. Desde já agradeço a cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Ele ficou pesando 213 gramas. No comprimento, de ponta a ponta, ficou com 91 centímetros. E os bicos, a contar desta carreira, porque esta carreira é a última carreira do nosso gráfico, então a contar desta carreira até a ponta, ficou com 12 centímetros. E na largura da parte maior, daqui a aqui, ficou com 45 centímetros. E da parte menor, desta ponta a esta, ficou com 32 centímetros. Eu vou mostrar para vocês desta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Ele é bem fácil. Expliquei o máximo que pude. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. E fiz este bico nesta ponta e na outra. Este caminho de mesa eu fiz com aumento nas laterais. Então, você que não sabe fazer aumento de pontos altos, onde não tem correntes, aqui tenho certeza que vocês vão aprender. Porque onde tem corrente é só acrescentar a corrente e voltar com pontos altos. Porém, eu estou mostrando nesta aula onde não tem correntes, como nós vamos fazer o aumento dos pontos altos onde não tiver correntes. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Espero que gostem o quanto eu gostei. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigada a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 4 e a agulha de número 3. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 69 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer um total de 69 correntes. Feitas as 69 correntes, vou marcar a última que fiz. E vou subir aqui com mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isto, vou voltar lá naquela onde eu marquei, e aqui eu vou fazer o meu segundo ponto alto. Por que segundo ponto alto? Porque a corrente é o nosso primeiro ponto alto. Então, vou fazer aqui num total de 7 pontos altos. Então, 2, 3. Para você que não sabe fazer o ponto alto, vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, tirar as últimas 2 argolas. Então, este é o ponto alto. Eu vou fazer no total de 7 pontos altos. Já fiz 4, vou completar os 7 e já trago. Pronto. Aqui estão os 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto rede, de quadrados. Vou fazer esta carreira de ponto rede, até lá na outra ponta, restar 7 correntes, que nós vamos repetir os 7 pontos altos lá na outra ponta. Então, aqui no meio, eu vou fazer uma carreira de ponto rede, de quadrados. Vou fazer 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, e na terceira corrente, vou fazer um ponto alto. Então, eu fiz aqui
um quadrado. Novamente, duas correntes, pular duas correntes da carreira anterior e na terceira corrente, ponto alto. Duas correntes, pular duas correntes, uma, duas, na terceira corrente, ponto alto. Vou fazer assim até quase a outra ponta. Quando restar 7 correntes, vou repetir os 7 pontos altos. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, assim ficou esta primeira carreira. Eu subi aqui com as 4 correntes, fiz o meu primeiro ponto alto. Depois, fiz mais 6 pontos altos, ficando no total de 7 pontos altos. Aqui no meio, eu fiz essa carreira de ponto rede, de quadrados. Para esta largura, aqui eu fiquei com 19 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 quadrados. E nesta ponta, completei com os 7 pontos altos. Agora, nossa próxima carreira, nós só vamos repetir o mesmo que fizemos nesta. Cada carreira serão de 2 em 2. Então, eu fiz esta, vou repetir novamente o mesmo que eu fiz essa. Para vocês que perguntam como podem fazer mais largo ou mais estreito, eu só estou fazendo nesta largura. Porém, eu gravei um vídeo explicando a vocês caso queiram fazer mais largo ou mais estreito. Vou deixar na descrição o link desse vídeo. Caso queiram, depois que assistirem essa aula, vão lá e assistam a aula que eu gravei. Espero que eu consiga ajudar a vocês. Lembrando sempre que quando tiver gráficos e quadrados, eu sugiro a vocês aumentar a quantidade de quadrados e não mexer no gráfico. Mas fica a critério de vocês, como eu sempre digo, vocês são inteligentes, usem a criatividade de vocês. Agora, eu vou repetir mais uma vez esta mesma carreira, o mesmo que eu fiz aqui, vou repetir, vou fazer e já trago. Pronto, aqui está. Eu apenas copiei o mesmo que eu havia feito na carreira anterior, onde são pontos altos, copiei os pontos altos e nos quadrados, copiei os quadrados. Vamos para a nossa próxima carreira. Nossa próxima carreira será com aumento aqui nas pontas. Vamos a ela. Então, eu vou fazer 7 pontos altos de aumento nesta ponta. Eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isto, vou marcar a quinta e vou subir com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Fiz as 4 correntes, vou virar o meu trabalho e naquela corrente onde eu marquei, eu vou fazer um ponto alto, que será o nosso segundo ponto alto, porque a corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Então, um ponto alto. Na próxima corrente, ponto alto. Na próxima, ponto alto. A última corrente, ponto alto. E o meu último ponto alto será no primeiro ponto alto. Aqui, nós vamos ficar com 7 pontos altos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Eu fiz 5 correntes, então, são 5 pontos altos. Subi aqui com as 4 correntes, é o primeiro ponto alto, 6 ponto alto, e o ponto alto, esse primeiro ponto alto que eu copiei, é o 7º ponto alto. Então, ficamos aqui com 7 pontos altos. Agora, eu vou seguir com a carreira de ponto rede. Então, aqui em cima destes pontos altos, vou abrir 2 quadrados. Vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, copiar o terceiro ponto alto, abrir um quadrado. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. Então, em cima dos pontos altos, eu vou abrir 2 quadrados. Agora, eu vou fechar aqui 2 quadrados. Então, são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. 1, 2. Copiar o ponto alto da carreira anterior. Fechei um quadrado. Novamente, vou fechar mais um quadrado. Então, são 2 correntes, vou colocar 2 pontos altos e vou copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, vai ficar dessa forma.
Vou copiar os quadrados restantes. E quando chegar aqui nesses dois últimos quadrados, eu volto para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Pronto, cheguei aqui nos dois últimos quadrados, próximo aos pontos altos. Vou fechar estes dois quadrados da mesma forma que eu fiz nesta ponta. Então, vou fechar os dois quadrados com pontos altos. São duas correntes, eu vou colocar dois pontos altos. 1, 2, e copiar o ponto alto da carreira anterior. Fechei um quadrado. Novamente, vou fechar o segundo quadrado. São duas correntes, vou colocar dois pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. E aqui em cima destes pontos altos, vou abrir dois quadrados. Então, duas correntes, pular dois pontos altos da carreira anterior, copiar o terceiro ponto alto, abrir um quadrado. Duas correntes, pular dois pontos altos e aqui, na segunda corrente, copiar o ponto alto. Então, eu abri dois quadrados em cima dos 7 pontos altos. Agora que eu vou mostrar para vocês como nós vamos acrescentar pontos altos quando não tiver correntes. Vamos lá? Eu vou dar duas laçadas na agulha, ponto alto duplo. Feito isto, eu vou aqui no pezinho do ponto, onde eu fiz o outro ponto alto, vou puxar o barbante e vou tirar de duas em duas argolas. Então, duas, duas e duas. Fiz o segundo ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto. Duas laçadas na agulha, nós vamos fazer sempre com ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha, aí eu vou aqui, tá vendo essas duas argolinhas aqui? Eu vou pegar as duas e vou fazer o meu ponto alto duplo. Vou puxar o barbante e vou tirar de duas em duas argolas. Uma vez, duas vezes e finalizar o ponto alto. 3 pontos altos. 1, 2, 3. Um é o ponto alto da carreira anterior e os dois pontos altos são os pontos altos que eu acrescentei. Mais uma vez, ponto alto duplo. Duas laçadas no barbante. Vou pegar essas duas argolas aqui da ponta, aqui de baixo. Tá dando pra ver direitinho, né? Vou puxar o barbante. Fiquei com 4 argolas. Laçar o barbante, tirar duas argolas. Laçar o barbante, mais duas. Laçar o barbante, as últimas duas. Fiz o meu terceiro ponto alto. Vou mostrar para vocês mais uma vez. Ponto alto duplo, duas laçadas no barbante. Vou pegar estas duas argolas aqui da ponta. Laçar o barbante, puxar. Vou ficar com 4 argolas. Laçar o barbante, tirar duas. Laçar o barbante, mais duas. Laçar o barbante, as últimas duas. Conseguiram entender? Então, aqui nós já estamos com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou completar, vou fazer os outros dois e já trago para mostrar para vocês. Pronto, aqui estão os 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, assim, nós vamos fazer quando quisermos acrescentar pontos altos e não tiver corrente. Conseguiram entender? Na próxima vez, eu vou fazer novamente, na próxima carreira de aumento, eu vou fazer novamente para sanar as dúvidas de vocês. Feito isto, agora eu vou subir aqui com as duas correntes, porque é a altura do meu ponto alto, vou virar o meu trabalho e vou copiar os pontos altos da carreira anterior. Então, um ponto alto é a corrente que eu fiz para subir e vou copiar os outros 6 pontos altos. Vamos ficar num total de 7 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Então, aqui estão os 7 pontos altos. Agora, aqui eu vou copiar os dois quadrados da carreira anterior. 1, 2. Copiar os 7 pontos altos, vou repetir o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Então, vou copiar os 7 pontos altos, os quadrados, e aqui nesta ponta da mesma forma. Copiar os 7 pontos altos, os quadrados da forma que está aqui, e os 7 últimos pontos altos. Eu apenas vou repetir o mesmo que eu fiz na carreira anterior.
Vou completar e já trago. Pronto, aqui está a carreira finalizada. Como eu falei, apenas ia copiar o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Então, os pontos altos onde são pontos altos e os quadrados onde são quadrados. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou repetir aqui para vocês mais uma carreira de aumento. Deste lado, são com as correntes. Então, nós vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isto, vou marcar a última que eu fiz e vou fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feitas as 4 correntes, vou virar o meu trabalho e aqui onde eu marquei, eu vou fazer o meu segundo ponto alto, porque a corrente é o primeiro ponto alto. Agora, eu somente vou fazer um ponto alto para cada corrente da carreira anterior, que vão completar os 7 pontos altos. Então, vou fazer os 7 pontos altos nesta ponta. Então, aqui eu já fiz. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer o 6º ponto alto. E o 7º ponto alto é o primeiro ponto alto da carreira anterior. Então, eu fiz aqui 7 pontos altos. 5 pontos altos das correntes, o 6º ponto alto é a corrente que fizemos para subir, e o 7º é este primeiro ponto alto. Vou abrir quadrados aqui nestes pontos altos. Então, vou fazer aqui 2 quadrados. Fiz 2 correntes, vou pular 2 pontos altos e copiar o 3º ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o 3º ponto alto. Abrir 2 quadrados em cima dos pontos altos. Vou fechar estes 2 quadrados. Então, vou fazer aqui 2 pontos altos, porque são 2 correntes. Copiar o ponto alto da carreira anterior. Fechei um quadrado. Vou fechar o segundo quadrado. 2 pontos altos. E ponto alto da carreira anterior. Fechei os 2 quadrados do meio. Vou abrir 2 quadrados em cima destes pontos altos. 2 correntes, pular os 2 pontos altos, ponto alto. 2 correntes, pular os 2 pontos altos, ponto alto. Abrir novamente 2 quadrados em cima destes pontos altos. Vou fechar os 2 quadrados após os pontos altos. Da mesma forma, 2 pontos altos para cada quadrado. Fechei um quadrado, vou fechar o segundo quadrado. Copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, ficou desta forma. Vou continuar copiando os quadrados da carreira anterior até chegar nesses 2 últimos quadrados, antes dos pontos altos. Quando chegar aqui, eu volto para nós fazermos deste lado. Pronto. Cheguei aqui nos 2 últimos quadrados, antes dos pontos altos. Deste lado, vou repetir o mesmo que eu fiz do outro. Então, vou fechar estes 2 quadrados com pontos altos. Fechei um quadrado, vou fechar o segundo quadrado. Fechei o segundo quadrado. Aqui eu vou continuar, então, eu vou abrir os 2 quadrados aqui em cima dos pontos altos, fechar estes 2 quadrados com pontos altos, abrir 2 quadrados aqui. Quando chegar nesta ponta, eu volto para, mais uma vez, mostrar para vocês como nós vamos fazer os pontos altos quando não tiver corrente, os aumentos dos pontos altos sem correntes. Então, eu vou continuar fazendo até aqui. Pronto. Então, eu finalizei aqui com os 2 quadrados em cima dos 2 últimos pontos altos. Ficou desta forma, o mesmo que eu fiz na outra ponta, eu repeti aqui. Agora, vou mostrar para vocês, mais uma vez, como nós vamos fazer o ponto alto. Vou fazer um ponto alto duplo. Então, vou dar 2 laçadas do barbante na agulha. Aqui no pezinho do ponto alto, eu vou laçar o barbante, puxar. Vamos ficar com 4 argolas. Vou laçar o barbante, tirar 2. Laçar o barbante, mais 2. Laçar o barbante, as últimas 2. Então, aqui eu fiz um ponto alto duplo. Novamente, vou fazer mais um ponto alto duplo. 2 laçadas no barbante e vou aqui no pezinho do ponto pegar estas 2 argolas aqui de baixo.
Estão vendo? Uma, duas. Vou pegar as duas argolas, vou puxar o barbante e, novamente, vou fazer o ponto alto duplo. Laçar o barbante, tirar duas argolas, laçar o barbante, mais duas, laçar o barbante, as últimas duas. Então, nós vamos fazer assim os pontos altos. Vamos fazer pontos altos duplos, que vão ficar como sendo os pontos altos. Vou repetir novamente. Ponto alto duplo, duas laçadas no barbante. Vou pegar estas duas argolas aqui de baixo, tá vendo? As duas argolas. Laçar o barbante, puxar. Laçar o barbante, tirar duas argolas, mais duas, e as últimas duas. Então, aqui eu já fiz 3 aumentos de pontos altos. Vou completar os 7 e já trago para mostrar para vocês. Finalizei aqui os 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. O primeiro ponto alto é o ponto alto da carreira anterior. Depois, eu fiz os outros, depois eu completei os 7 pontos altos, com os 6 pontos altos de aumento. Vou fazer as duas correntes, virar o meu trabalho e somente copiar o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Como as carreiras são duplas, eu vou somente copiar o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Então, onde são pontos altos, eu vou copiar os pontos altos, e onde são quadrados, vou copiar os quadrados. Vou completar essa carreira e já trago para mostrar para vocês. Pronto, finalizei mais uma carreira. Como eu falei, apenas ia copiar o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Onde são pontos altos, copiar os pontos altos, e nos quadrados, copiar os quadrados. Eu fiquei aqui com 2 duplas de aumento. Vou colocar assim, 2 duplas de aumento, porque esta aqui é o início, então, nós não vamos contar com esta. Onde nós fizemos aumento, foram nessas 2 duplas. Então, eu aumentei uma dupla e outra dupla. Fiz 2 duplas de aumento, tanto em uma ponta, quanto na outra, que vai ficar esses bicos. Uma sugestão que eu deixo para vocês também, que quiserem fazer maior, vocês podem ir aumentando as carreiras de aumento. Aqui, eu fiz apenas 2 carreiras com aumento. Caso queiram fazer mais largo, podem fazer a terceira, a quarta. Eu não fiz, só fiz até estas carreiras. Mas, caso queiram, podem fazer. Ok? Agora, eu vou diminuir. Então, ao invés de eu acrescentar os pontos altos, eu vou diminuir os pontos altos das pontas. Aqui, eu aumentei, agora eu vou diminuir. Vamos à próxima carreira. Para fazer as diminuições dos aumentos, eu encerrei aqui com os 7 pontos altos. Vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho e vou diminuir estes 7 pontos altos. Como eu vou fazer? Sobre eles, vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo, até chegar no último ponto alto. Então, somente isto, uma carreira de pontos baixíssimos. Cheguei aqui no último ponto alto. Então, eu já diminuí estes pontos altos. Vou subir aqui com as 3 correntes, 1, 2, 3. E aqui nós vamos intercalar. Onde são os quadrados, eu vou colocar pontos altos, e onde são os pontos altos, vou abrir 2 quadrados. Aqui são quadrados, eu vou preencher com pontos altos. Então, em cada quadrado, 2 pontos altos, assim como nós já vínhamos fazendo. Copiar o ponto alto da carreira anterior. Fechei um quadrado, vou fechar o segundo quadrado. 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, eu fechei estes 2 quadrados. Vou abrir 2 quadrados em cima dos pontos altos. Então, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o ponto alto da carreira anterior. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o ponto alto da carreira anterior. Abrir 2 quadrados. Vou fechar estes quadrados com pontos altos, e nesta carreira, aqui em cima destes pontos altos, eu vou abrir os 2 quadrados e
vou continuar copiando os quadrados da carreira anterior. Deste lado, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz do outro lado. Aqui onde são os pontos altos, eu vou abrir quadrados, e aqui nos quadrados, vou fechar com pontos altos. Vou fazer assim até esses dois últimos quadrados. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês como será a próxima carreira. Pronto, cheguei aqui nos dois últimos quadrados, fechei os dois últimos quadrados. Mas como daqui para frente, as próximas carreiras, não vou fazer mais aumento, vou eliminar os aumentos, então não vou fazer nada em cima destes 7 pontos altos que nós acrescentamos. Não vou fazer nada sobre eles, vou voltar daqui mesmo. Vou subir aqui com as duas correntes. Lembrando a vocês que vocês podem fazer 2 ou 3 correntes. Fica a critério de vocês. Então, eu vou subir com as duas correntes. Feito isto, eu vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui mais uma corrente. Vou voltar na segunda corrente que eu fiz, vou voltar nesta corrente e vou fazer um ponto baixíssimo. Porque eu vou fazer este biquinho aqui, este picô, para o acabamento ficar um acabamento melhor. Caso depois vocês não queiram fazer a carreira de pontos baixíssimos por toda a volta, com esse biquinho já fica uma carreira, já fica um acabamento melhor. Por exemplo, aqui eu deixei proposital, tá vendo que aqui eu não fiz o biquinho, não fiz a corrente e voltei na corrente anterior e fiz o ponto baixíssimo, não fiz. Então, ficou desta forma. Eu fiz exatamente para mostrar a vocês que fiquem a critério de vocês. Caso vocês queiram fazer assim, também podem fazer. Caso não, podem fazer desta forma, aqui vocês vão ver como vai ficar. Então, eu já fiz aqui as duas correntes e fiz o picôzinho aqui de apenas uma corrente. Vou continuar o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Então, vou fazer, copiar os pontos altos da carreira anterior, somente copiar. Vou somente copiar os pontos altos da carreira anterior, como eu falei, nós vamos fazer de 2 em 2 carreiras. Então, esta carreira será apenas para copiar o que eu fiz na carreira anterior. Observem que aqui ficou um biquinho, tá vendo? Ficou uma pontinha aqui. Então, fica a critério de vocês, caso queiram fazer assim, vocês podem fazer. Caso queiram fazer com este biquinho, para um melhor acabamento, pode fazer. Caso vocês queiram fazer assim, e depois vir com uma carreira de ponto baixíssimo, também fica a critério de vocês. Como eu sempre digo, aqui eu dou apenas uma sugestão, fica a critério de vocês, vocês são inteligentes, usem a criatividade de vocês. Mas eu resolvi fazer assim, para mostrar para vocês as duas formas de fazer, ok? Entendido? Vou continuar copiando o mesmo que eu fiz na carreira anterior, para completar a segunda carreira, já que são duplas, de 2 em 2 carreiras. Pronto, finalizei mais essa carreira. Apenas copiei o mesmo que eu fiz na carreira anterior, onde são pontos altos, copiei os pontos altos, e onde são quadrados, copiei os quadrados. Observem que aqui eu já diminuí 7 pontos altos, então, já diminuí um aumento de um lado e do outro, ok? Agora, vamos para a nossa próxima carreira. A nossa próxima carreira será as nossas 2 primeiras carreiras. Essas 2 primeiras carreiras é o que eu vou repetir aqui. Então, para fazer mais uma diminuição, deste lado, eu não vou fazer aquele biquinho que eu fiz lá do outro lado para o acabamento. Por quê? Porque aqui nós vamos voltar com pontos baixíssimos. Então, já vai ficar uma estrutura aqui. Estão vendo que aqui tá uma estrutura e um biquinho aqui certinho? Então, neste lado, eu não vou fazer o biquinho. Vou subir apenas com uma corrente, vou virar o meu trabalho e vou fazer mais uma diminuição deste lado. Então, eu vou, em cima dos pontos altos, fazer pontos baixíssimos, até chegar no último ponto alto. Então, somente pontos baixíssimos até este ponto alto. Pronto. Viram que aqui ficou bem durinho, ficou certinho, com o biquinho. Entenderam? Então, somente do lado de lá, que caso vocês queiram, vocês podem fazer o biquinho. Caso não acham necessidade, não tem problema, não precisa fazer. Como eu falei, aqui nós vamos repetir as 2 primeiras carreiras que fizemos. Vou subir aqui com as 3 correntes,
vou fechar estes 2 quadrados. Então, vou fechar normalmente, como nós já vínhamos fazendo, apenas com pontos altos. Fechei um quadrado, vou fechar o segundo quadrado. Fechei o segundo quadrado. Nós temos somente 7 pontos altos em uma ponta, 7 pontos altos na outra, e aqui no meio uma carreira de ponto rede. Então, é o que vamos fazer aqui. Então, eu fechei os 7 pontos altos, eu fiz os 7 pontos altos nesta ponta, vou aqui em cima dos pontos altos, abrir os quadrados, então, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o ponto alto da carreira anterior, 2 correntes, copiar o ponto alto, o último ponto alto. Vou copiar os quadrados da carreira anterior, e aqui nesta ponta, da mesma forma, vou abrir quadrados aqui em cima dos pontos altos, vou fechar apenas estes 2 quadrados. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês, para fazer mais uma vez esse acabamento. Pronto, então eu fechei aqui os 2 últimos quadrados. Não vou fazer nada sobre estes pontos altos, vou voltar daqui. Então, eu vou subir com as 2 correntes, vou virar o meu trabalho, vou fazer mais uma corrente, vou voltar aqui naquela segunda corrente que eu fiz, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui o picôzinho apenas de uma corrente. Vou continuar da mesma forma, somente copiando os pontos altos da carreira anterior. Somente copiando. Observem que aqui ficou o biquinho. Fiz aqui os 7 pontos altos, agora eu vou somente copiar o mesmo que eu fiz na carreira anterior, já que nós vamos fazer de 2 em 2 carreiras. Ok? Então, eu vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Pronto, finalizei a minha segunda carreira. Então, observem que essas 2 carreiras são as 2 carreiras que nós iniciamos. E aqui eu fiz 2 aumentos. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Eu vou deixar parado aqui um pouquinho para vocês tirarem um print, caso tenha alguma dúvida, sanarem as dúvidas de vocês. Não vou deixar centralizado, porque senão vai ficar faltando as pontas. Então, eu vou colocar aqui para um lado. Pronto, tirem o print para depois sanarem as dúvidas de vocês. Mas eu acredito que eu consegui explicar tudo direitinho para vocês. Eu tentei explicar o máximo que eu pude. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Daqui para frente, nós só vamos continuar copiando de 2 em 2 carreiras. Então, essas 2 carreiras que fizemos são essas 2 primeiras. Agora, eu vou fazer as 2 carreiras do primeiro aumento. Depois, vou fazer as 2 carreiras do segundo aumento. Feito isto, novamente, vou fazer as carreiras de diminuições. Feitas as carreiras de diminuições, então, eu só vou repetindo carreira a carreira, de 2 em 2 carreiras. Vou fazer assim até o comprimento desejado. Vou continuar fazendo e já trago para nós fazermos as últimas carreiras nas pontas, que nós vamos fazer 2 pontas, ok? Então, vamos lá. Pronto, então, aqui está, já fiz até o comprimento desejado. Como eu falei, nós só íamos repetir de 2 em 2 carreiras. Então, nós finalizamos a nossa aula nestas 2 carreiras. Depois, eu só fui copiando, fazendo os aumentos. Então, finalizei nessas 2 carreiras, que são essas 2, eu fiz as 2 carreiras de aumento. Depois, as últimas 2 carreiras de aumento. Aí, já diminuí. Esta carreira é esta, e esta carreira é essa aqui. E assim, fomos fazendo o gráfico. O gráfico da nossa aula de hoje é este. Fiz assim até o comprimento desejado para mim. Vocês vão fazer até o comprimento que desejarem. Lembrando sempre que aqui nas pontas eu fiz o biquinho. Mas como eu falei, fica a critério de vocês. Caso vocês digam assim, ah, não, fica feio, não gostei, não tem problema, não façam. É apenas uma sugestão. Então, eu fiz assim até esta ponta. Vou finalizar com as 2 carreiras que eu iniciei.
Agora, aqui deste lado, eu vou fazer um bico. Como será este bico? Muito fácil. Nós vamos diminuindo de 2 em 2 quadrados. Então, aqui eu fiz os 7 pontos altos de um lado, 7 pontos altos do outro. Na próxima carreira, eu vou diminuir estes 7 pontos altos. Vou fechar os 2 quadrados desta ponta e os 2 desta ponta. Então, daqui para frente, nós vamos sempre diminuir para fazer o bico, os 7 pontos altos das pontas, tanto de uma quanto da outra. E fechar os 2 quadrados após os pontos altos deste lado e antes dos pontos altos deste lado. Vamos fazer as 2 carreiras. Então, eu vou diminuir estes 7 pontos altos nesta ponta. Vou fazer uma corrente, assim como nós já vínhamos fazendo aqui. Vou virar o meu trabalho e vou voltar sobre os pontos altos com pontos baixíssimos. Então, vou fazer somente pontos baixíssimos até o último ponto alto. Então, aqui eu já diminuí 7 pontos altos. Já fiz aqui uma diminuição para chegar no bico. Vou subir aqui com as 3 correntes, 1, 2, 3, e vou fechar estes 2 quadrados, da mesma forma que nós já vínhamos fazendo. Então, vou fechar um quadrado, fechar o segundo quadrado. Fechar o segundo quadrado com pontos altos. Então, eu fechei nesta ponta 2 quadrados. Vou copiar os quadrados da carreira anterior e aqui nesta ponta, novamente, vou fechar estes 2 quadrados. Então, quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês. Então, como prometido, voltei aqui na outra ponta para fazer a diminuição deste lado. Vou preencher os 2 últimos quadrados com pontos altos, como nós já vínhamos fazendo, não é? Preenchi um quadrado, preenchi o segundo quadrado. Não vou fazer nada sobre estes pontos altos, porque nós estamos fazendo diminuições. Vou subir aqui com as 2 correntes, 1, 2. Virar o meu trabalho. Vou fazer aqui o bico. Uma corrente, voltar na segunda corrente, fazer um ponto baixíssimo. E vou fazer a segunda carreira normalmente. Da mesma forma que eu fiz a primeira, eu vou fazer a segunda. Nos bicos, nós também vamos fazer de 2 em 2 carreiras. Então, eu vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Pronto, já finalizei aqui a segunda carreira do bico, da diminuição do bico. Então, eu vou fazendo assim, a cada 2 carreiras, as diminuições em uma ponta e na outra, até ficar o bico. Como é só repetição, eu vou fazer este bico e já trago para mostrar para vocês. Aí, vou iniciar o bico do outro lado, para não restar dúvidas para vocês. Pronto, então, já encerrei aqui o bico de um lado. Então, essas 2 carreiras são as 2 últimas carreiras do nosso gráfico. Então, o bico ficou com 1, 2, 3, 4, 5 duplas de diminuições. Porque aqui nós temos 6, porém, essas 2 primeiras são as últimas 2 carreiras do nosso gráfico. Entendido? Então, ficamos com 5 carreiras de duplas de diminuições. Aqui nessa ponta, restou 3 quadrados. Então, eu fechei os 3 de uma só vez com pontos altos. Então, aqui eu fiz as minhas 2 últimas carreiras. E aqui, para finalizar, eu não fiz o bico deste lado. E aqui eu finalizei com uma carreira de pontos baixíssimos. Da mesma forma que nós fazemos aqui, eu fiz aqui em cima destes pontos altos. Então, eu finalizei com uma carreira de pontos baixíssimos. Cortei o barbante e depois vou esconder por entre os pontos. Ok? Então, eu já encerrei aqui o bico. Então, eu já encerrei aqui o bico deste lado. O mesmo que eu fiz deste lado, vou repetir do outro lado. Então, lá do outro lado, eu vou apenas iniciar, para vocês terem uma noção. O restante, vocês vão fazer como nós fizemos aqui. Então, aqui está o início do nosso trabalho. Aqui é a primeira corrente que nós fizemos. Iniciamos por aqui e encerramos aqui.
Agora, eu vou iniciar o bico deste lado. Aqui estão os 7 pontos altos. Vou aqui no 7º ponto alto, no último ponto alto, vou amarrar o meu barbante aqui. Lembrando que aqui vocês vão fazer da forma que acharem melhor, da forma que vocês se adaptarem. Então, eu amarrei aqui o meu barbante e vou iniciar as carreiras de diminuições por aqui. Então, eu vou subir aqui com as 3 correntes, 1, 2, 3, e vou fazer da mesma forma, fechar 2 quadrados em uma ponta e 2 quadrados na outra. Então, esta será a nossa primeira carreira da diminuição do outro lado, na outra ponta. Então, eu fechei aqui um quadrado. Vou fechar o segundo quadrado. Fechei o segundo quadrado. Vou copiar os quadrados da carreira anterior nesta ponta novamente. Fechar apenas estes 2 quadrados, não fazer nada sobre estes pontos altos. Voltar daqui mesmo. E vou fazer da mesma forma que eu fiz do outro lado. Caso tenha ficado alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, que o mesmo que fizemos na outra ponta, vamos repetir nesta ponta. Então, eu vou fazer esta ponta, porque é só repetição, depois eu vou esconder estes barbantes por entre os pontos, ok? Então, eu vou fazer esta ponta e finalizar o nosso trabalho. Com o trabalho finalizado, eu trago para nós finalizarmos a nossa aula de hoje. Como prometido, já finalizei aqui as 2 pontas, os 2 bicos, né, nas 2 pontas, e trouxe para finalizarmos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!